Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte desta profunda entrevista do Sérgio, onde ele responde às nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. E se puder, por favor, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Sérgio, muito obrigado. Agora vamos às perguntas. Eu vou fazê-las do início do seu relato para cá, tá? Então, quando você era criança, você dizia que você provocava vibrações e que em algum momento você provavelmente notou que saiu do corpo. Você não sabia por que você provocava. Você provavelmente, imagino eu, que você sentia isso e você focava nisso e isso aumentava e foi aumentando até que você saiu do corpo. O que me dá uma certa sensação de controle sobre a saída do corpo. E mais tarde você falou que você não controla a saída do corpo. Eu quero saber se foram dois momentos diferentes ou se falta você explicar alguma coisa. Não, foram dois momentos diferentes. No princípio eu tinha controle. Se eu quisesse sair do corpo, eu provocava a situação e saía. Mas eu não tinha experiências com profundidade. Eu saía e ficava no quarto, em casa, ficava pairando, flutuando um pouco acima do meu corpo, com essas vibrações, e ficava ali, não tinha experiências profundas. À medida que o tempo foi passando, eu fui perdendo a capacidade de provocar a situação e tinha essas experiências de forma espontânea. Mas quando eu tinha, aí as experiências eram muito profundas, porque eu já tinha conhecimento das coisas, já entendia o que estava se passando comigo. A segunda experiência que você nos contou foi sobre a sua avó. Você acordou, ela estava ao lado da sua cama e ela falou: "Vem que eu vou te mostrar onde eu estou". Você disse que você atravessou a laje, saiu do planeta Terra, você entrou numa área que era absolutamente escura, você não via nada, e aí você chegou num lugar. Você falou que era tipo um castelo, você via casais. E até teve um senhor que fez algum comentário do tipo: esse é daqueles que ainda não está aqui, alguma coisa assim. Os transeuntes, as outras pessoas, notaram a sua presença também? Não. Você viu animais, passarinhos, cachorros? Não. Era de noite, ou o lugar era escuro, ou era à noite, porque o que cercava tudo era um muro de pedras de mais ou menos uns 80 centímetros de altura, e depois do muro vinha grades de ferro que aí davam uns 2, 3 metros de altura. E eu lembro que do lado de fora dessas grades era bem escuro. Eu não via nada do lado de fora, não via vegetação, não via nada. E dentro era claro. E o porquê das grades? Porque grades sempre me faz pensar em segurança. Eu não faço ideia. Mas me lembro perfeitamente que era isso, era pedra e depois grades. Mas as grades estavam em volta de todo esse ambiente? Nessa parte toda que eu via, que eu estava na frente do prédio, seria, né? Nessa parte toda da frente estava todo cercado por muro e grade. E o que tinha antes de chegar nessa grade? Você consegue descrever? Não, escuro. Seria aquele escuro total? Era. Inclusive uma coisa que me dá a impressão, eu não tenho absoluta certeza, mas me dá a impressão, é que a luz de dentro do ambiente não atravessava as grades. Porque senão do lado de fora estaria claro. Aonde eu estava claro. E havia luzes? Assim, havia poste, luz acesa, esse tipo de coisa? Ou as coisas eram auto-iluminadas? Não, dentro do edifício, do prédio lá, tinha lustres enormes, todos acesos. Enormes, redondos. E todos acesos, pendente do teto. E as pessoas andavam como se houvesse gravidade, elas tivessem peso? Sim, sim. Para mim, Carlos, dava a impressão que estava tendo alguma coisa, tipo assim, como se fosse uma recepção, sei lá, vou usar uma palavra que nem se usa mais, um sarau, vai. Estava tendo alguma coisa lá, porque tinha casais, e o homem estava vestido, ou era fraque, ou era interno, muito sóbrio, e a senhora do lado dele de braço dado também com um vestido muito sóbrio, mas era tudo assim, muito sereno, muito comedido. Você não ouvia vozes falando alto, nada disso. Aqui era uma tranquilidade, uma serenidade,
e eles estavam passeando ali por aquele lado ali, dentro do salão e fora. E qual era o seu sentimento? Era de plenitude, de susto? Não, eu estava me sentindo muito feliz por estar com a minha avó. Me lembro dessa sensação de estar muito feliz de estar com ela lá, mas eu era muito jovem nessa época, eu não tinha muito conhecimento sobre isso para colher informações e dados e... Mas essa plenitude, essa felicidade, ela nem precisa desse conhecimento, né? Não. Você sentiria sem saber o que é. Sim, o que eu sentia é que era um ambiente muito aprazível. A pergunta é a seguinte: fora daqui, em todas as experiências, você olhou para o seu próprio corpo e o que você viu, e se sempre foi a mesma coisa? Sim, várias vezes. Eu tive experiências onde eu estou com esse corpo do jeito que é aqui, só que do lado de lá. Ele é um pouco diferente no sentido de que ele é meio translúcido. Mas o curioso é assim, que conforme o lugar que a gente vai para o lado de lá, e eu não sei quantos lugares existem, conforme o lugar que você vai para o lado de lá, as coisas lá são tão sólidas para a gente, quanto essas aqui são aqui para nós, né? Quando você está lá. Então teve lugares que eu fui que eu tinha esse formato de corpo, eu tinha braço, perna, tudo mais. E a sensação de caminhar, só que você, os seus passos são, acho que um vício de comportamento, porque você desliza sobre o chão, não caminha exatamente, você não tem aquele, e se quiser flutua, só pensar em flutuar e flutua, dá um impulsozinho, flutua. Mas houve ocasiões também que eu me vi fora do corpo, eu estava em lugares assim, em que eu não tinha formato algum, eu era só uma bola de energia. E quando eu falo bola, não falo exatamente uma bola redonda, tinha um formato mais ou menos esférico e luz. Eu era aquilo lá, eu não tinha braço, não tinha perna, eu só tinha consciência de mim mesmo. E eu viajava. Quando você via as pessoas nesse espaço ao qual sua avó levou você, essas pessoas você as via caminhando ou flutuando? Caminhando. Caminhando normalmente. Caminhando normalmente. E você diria que isso era um jeito de você compreender o que você estava vendo e que eventualmente elas poderiam não estar caminhando e sim deslizando? Pode ser. Porque essa experiência, Carlos, tem uns 50 anos pelo menos que eu passei por ela. Pelo menos. Então, alguns detalhezinhos se perdem na memória, né? Eu não me lembro desse detalhe, mas pode ser sim que eles estavam flutuando pouco. Porque quando a gente fala flutuando, é poucos centímetros acima do chão, não é voando lá no alto, né? Se quiser também pode, mas é poucos centímetros acima do chão. Uma coisa que me chama a atenção, você é a segunda pessoa que fala que num certo momento você era uma esfera de luz e com essa percepção de não ser exatamente redonda. Eu pergunto a você, será que os planetas são vivos de uma forma como esta? Não entendi a pergunta, Carlos. Será que os planetas em si são vivos também? Porque eles têm uma forma como esta? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Agora vamos para a experiência com a sua irmã. Você disse que você estava dentro de um veículo que voava. É claro que eu vou pensar logo no que nós chamamos de objeto voador não identificado, alguma coisa assim. Era uma nave que você poderia identificar como sendo o que muitos veem como uma nave de fora daqui, no céu daqui? Era uma caixa quadrada, retangular, para dizer a verdade. Era uma caixa retangular. E por isso que eu associo o tamanho dela mais ou menos a um micro-ônibus. Mas era retangular, não tinha nenhuma alusão, nada que me fizesse acreditar que aquilo não era daqui, que fosse de fora da Terra, extraterrestre, nada. Tinha um motorista? Não vi. Se tinha, não vi. Essa experiência é muito interessante porque ela tem uma comprovação, que é a segunda experiência com esse tipo de comprovação que eu encontro também. É muito legal. Você diria que a sua irmã estava num nível de lucidez menor do que o seu e que por isso que ela teve a dificuldade de se lembrar depois e que ela estava simplesmente dormindo, por isso o nível de lucidez menor? Ela nem lúcida estava, ela estava completamente embotada, como se estivesse dormindo sentada no banco, mas de olhos abertos e tudo. Fui eu que, pegando nos ombros dela e chamando a atenção dela, fiz com que ela tivesse um pouco de lucidez ali naquele momento.
E as outras pessoas que estavam em volta, porque tinha mais pessoas lá dentro, estavam na mesma condição dela. Eu que despertei ali. E tinham outras pessoas na sua condição? Não, não percebi. Mas na condição dela, sim. Porque estavam todas sentadas ali, prostradas, assim, quietas no seu lugar, né? Indo para aquela experiência que tem a ver com a sua esposa, de manhãzinha, que ela não estava na cozinha, e que você atravessou a laje e que você sentiu naquele momento, opa, eu posso ficar preso aqui. E no momento que você sentiu medo, de uma certa forma, medo do que poderia acontecer, você sentiu um enrijecimento da parede, de tal forma que você até comentou no e-mail que você me enviou, que você sentiu que não é a parede que fica em si mais ou menos densa. Aliás, eu peço que você explique, é meio que você, na sua relação com a parede, é que a torna mais ou menos densa. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Quando eu tive medo, percebi que a parede me ofereceu resistência. Mas é claro que a parede não mudou, a parede não muda nada. O que pode ter mudado ali? Eu, por causa do medo. Então o medo fez com que eu me adensasse de alguma forma. E aí ficou difícil de eu atravessar a parede, eu me adensei. Aí à medida que eu pensei, isso é ridículo, eu estou fora do corpo, não faz o menor sentido, e aquele medo saiu, eu pensei, é fácil atravessar, eu estou aqui fora do corpo, então eu atravessei com facilidade. Eu acredito então, é uma crença minha também, eu acredito então, que nós conseguimos, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, modular um pouco esse nosso estado de como é que se diz? De permeabilidade, ou da gente estar mais rarefeito, vamos dizer assim, vai. Isso me faz pensar em duas coisas. A primeira, você falou uma frase que ela é em si uma frase muito forte, que é: o medo te faz adensar. Sim. Ou seja, é melhor nunca ter medo, né? Sem dúvida nenhuma. Isso mostra como o sentimento é que está no comando de tudo. Sim. O sentimento realiza coisas. Você comentou que você quis ver uma coisa, você até está na dúvida se você foi até a coisa ou se a coisa veio até você, mas de qualquer jeito houve uma aproximação simplesmente porque você quis. Sim. Então, de uma certa forma, isso também deve existir aqui nesse plano em que estamos. A força do nosso sentimento, a força do nosso desejo no sentido de realizar coisas. Você acredita nisso? Tenho certeza absoluta disso, Carlos. Tenho certeza absoluta. Só que a questão é que aqui tudo é mais denso. Então aqui o trabalho é muito maior de você atingir um objetivo do que do lado de lá. Aqui você precisa pôr a mão na massa, lá não. Lá basta a concentração, o sentimento, o objetivo. Mas tenho certeza que sim. Você comentou que o segredo para não voltar para o corpo é você escreveu lá, estar longe dele, de você se envolver com alguma coisa que seja longe dele. É isso mais ou menos, né? Sim, quando a gente tem essas experiências de saída, o corpo é um imã muito forte, muito poderoso. Se você der um vacilo nos sentimentos, que é o que impera mesmo quando está fora do corpo, por exemplo, um pequeno susto, uma pequena emoção mais forte, você retorna para o corpo muito rapidamente, você é puxado para ele. Mas quando você se afasta um pouco dele, ou quanto quiser se afastar dele, isso não é tão fácil assim de acontecer, mas acontece também. Uma emoção mais forte, você é sugado de volta, né? Mas como dificulta um pouquinho, então toda vez que eu percebo a minha saída, eu procuro rapidamente me afastar do corpo para poder esticar minha experiência fora dele. Porque às vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que me perguntaram ao longo dos anos como é que eu faço para sair do corpo. Eu expliquei processos que a pessoa poderia fazer para sair. E elas tiveram experiência, mas elas me contaram depois. Ela contou assim: quando eu percebi que eu estava fora do corpo, eu tomei um susto tão grande que voltei imediatamente. E é assim que costuma acontecer. Então o controle emocional do lado de fora é tudo para você poder ter uma experiência mais longa e mais produtiva em termos de experimentar as coisas, né? E por isso que eu procuro sempre me afastar rápido do corpo. É interessante isso, porque aqui nós vemos uma característica que é diferente das experiências que envolvem um risco de morrer.
Eu nunca notei numa experiência essa questão de atração para o corpo, talvez porque essa própria ligação da consciência com o corpo já estivesse naquele momento fragilizada. É o que eu acredito. Queria fazer um comentário. Você disse que numa vez que você saiu da Terra, você resolveu se afastar bastante. E foi quando você falou que você ficou na dúvida se aquela coisa se aproximou quando você quis olhar ou se ela se afastou. Eu queria contar para você, só um comentário, que isso já foi dito algumas outras vezes, eu sempre achei interessante. Há muitos anos que numa entrevista a pessoa falou, num ambiente como se você estivesse naquele lugar onde sua avó te levou. Eu quis ver o que estava escrito ali, imediatamente é como se a placa tivesse aqui na minha frente. Então, isso mostra como a própria conceituação de espaço é relativa. Carlos, teve ocasião de eu estar assim num lugar, por exemplo, e querer saber o que tem atrás daquela construção, ou daquela parede, ou lugar longe, podia ser, a distância não importa. Quando você pensa nisso, você enxerga não somente aqui na frente e em volta, dentro como enxerga atrás, e sem ir para lá. É um fenômeno muito interessante, é como se a gente enxergasse tudo em volta, atrás, na frente, dentro, tudo. O que importa é o que você quer fazer. Você quer ver? Então tá, vai ver. Você quer ir lá? Então você vai lá. Algo que você contou que eu nunca tinha ouvido é esse encaixe invertido que fez com que você enxergasse o mundo físico de forma diferente. Sim. A gente se pergunta, então, o que é o mundo físico? É tipo como se você estivesse olhando por um espelho. Porque o espelho inverte, né? Eu não sei se é inversão, mas por exemplo, como eu estou invertido, do jeito que eu durmo no meu quarto, na minha cama, eu estou habituado que a porta fica ali, que a janela fica lá, cada coisa tem sua posição. Quando eu estava invertido, eu abro os olhos e sei que vou ver a porta à minha frente, só que ela não está lá. Eu falo, não, peraí, o que está aqui não é a porta, é a janela? Como assim? E aí eu percebo que eu estou invertido. Agora, o que é entrar invertido? O que a esquerda vira a direita, mas como é que é? Você entra com a cabeça olhando para trás, mas está invertido, mas continua olhando para frente? Como é que é isso? Por exemplo, eu tenho o hábito de dormir do lado direito, mais do que outras posições, né? E você está deitado de lado, do lado direito, e quando você volta para o corpo, normalmente, você não precisa fazer nada, isso acontece no automático. Você vem em pé, descendo, flutuando, ou de lado, e você se encolhe, se acomoda e encaixa no corpo no exato formato que o corpo está na cama. Nessa situação que eu falo de inversão, você encaixa com o rosto para trás, como se o rosto estivesse na nuca. O corpo está deitado para o lado, eu estou olhando para o meu lado direito, estou deitado sobre o meu lado direito. Nessa situação eu encaixo no lado esquerdo, invertido dentro do corpo. Então, na verdade, o quarto não mudou, simplesmente você... Não, eu é que estou invertido ali. Mas é interessante, você consegue abrir os olhos físicos e olhar para o seu corpo, só que, na verdade, você está invertido. Então, o que é encaixar os olhos nos olhos de forma invertida? Entendo onde você quer chegar, sim. É uma boa pergunta. É complexo isso, né? Falando sobre a nave que você encontrou, que eram seres que falaram, não se preocupe. Você falou que não pareciam biológicos. Você diria que eram inteligência artificial? Não sei dizer, Carlos, mas biológicos não eram com absoluta certeza. Eles não tinham um corpo como o nosso. O que seria o tronco deles era como se fosse um feixe de luz, estreito, fininho. E não tinham pernas, era como se fosse só um prolongamento daquele feixe se abrindo um pouco. E de alguma forma eu tive a sensação, não tenho certeza, mas tive a sensação que de alguma forma eles e a nave eram uma coisa só, eles estavam ligados à parte da nave. A nave era translúcida, por isso que eu podia vê-los também. Poderia ser de repente uma espécie de uma inteligência artificial misturada com uma inteligência biológica? Vou passar o que me deu a sensação, Carlos, sem saber se é isso ou não. Vou passar a sensação que me deu. Um grupo de seres se juntou e falou assim, vamos viajar para tal lugar? Vamos. Então eles construíram um casulo em torno deles só para irem juntos.
para não ir disperso. Um casulo e vão junto, vão viajar. E aí eles vão para onde eles querem. Era essa a impressão que me dava, que a nave era um prolongamento deles. Me faz pensar também na possibilidade deles serem comandados por eles mesmos à distância, e como se fosse uma existência virtual deles ali. Uma sonda. Sim. Porque isso está próximo da gente aqui, né? Pensar um próprio drone que hoje investiga o que existe já não deixa de ser uma coisa nessa direção. É verdade. Eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Mas eles falaram, não se preocupe, eles tiveram uma resposta, entre aspas, humana, né? Que a gente reconhece como sendo de consciência. Sim, mas não falaram, eu só senti essa mensagem, tipo, não se preocupa. Mas falaram também, nós não somos de planeta algum, e são muitos assim. Bem, só estou voltando nesse assunto porque isso é muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar algo do gênero, então eu queria deixar bem registrado aqui. Também não. E é interessante que, pelo que você falou, eles têm as mesmas dúvidas existenciais da gente, né? A sensação que me deu é essa, estavam pesquisando. Bem, na física nós estamos acostumados a nunca ter todas as respostas. Cada resposta que a gente tem faz nascer uma nova pergunta. Mas você falou agora que esses seres eram como luzes. Sim. Mas você sentia que eles olhavam para você. Não olhavam, mas percebiam a minha presença. Sentiam a minha presença, percebiam. E o que você via fora essa nave? Você viu algum planeta, alguma... Não. Eu estava no meio do espaço. Não tinha nada perto de mim, só luzes distantes que eu sabia que eram estrelas. Como é que era essa nave? Ela era arredondada, um formato esférico, mas não uma esfera perfeita também. Ela tinha como se fosse um pouco de deformidades na esfera, né? Devia ter, assim, em relação ao meu tamanho ali, uns 15 metros, 20 metros de diâmetro, mais ou menos. Isso comparando com o meu tamanho ali, mais ou menos, né? E esses seres estavam espalhados dentro dela. Não tinha compartimento, não tinha chão, eles estavam dentro da esfera. E a impressão que me dava é que o corpo deles, que não era um corpo exatamente como o nosso humano, o final dele estava ligado à nave, à esfera. Era como se fosse tudo uma coisa só. Ligado pela luz. Pela luz, exatamente. Eu quero falar sobre aquela experiência que foi muito importante, mas antes eu queria fazer uma pergunta, já que estamos falando sobre nave. Você mora em Peruíbe, e Peruíbe é uma zona onde já tem 2 relatos que falam de naves, inclusive um deles fala de um hangar, inclusive, na região de Peruíbe. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu queria saber se você já viu alguma coisa em Peruíbe. Já vi. Há muitos e muitos anos atrás, eu fui com um grupo de amigos andar pela Jureia. Hoje é reserva ecológica, na época não era, a gente podia entrar. E era uma região completamente selvagem. A gente ia lá com espingarda, tudo porque tem onça, e já atacou até pessoas, tudo. E a gente foi andando por umas trilhas que tem, e tem praia, você sobe trilha, desce praia e tal. E teve uma ocasião que escureceu, sempre que escurecia a gente procurava a praia, saía do que seria o sertão, a mata, né? Descia para a praia para dormir fora dos pernilongos, dos animais, né? Bem na beira da água, bem perto da água. E nós fizemos acampamento ali, a gente não levava barraca nem nada, a gente levava só uma manta para jogar no chão, porque ia no verão, tá calor, né? E fazia fogueira, levava utensílios para fazer comida e tal. E a gente se deitou ali na praia, olhando para cima e conversando, esperando vir o sono. E um amigo meu, que chama Benário, estava junto com a gente, ele que viu inclusive falou: olha, o que é aquilo lá em cima? E nós olhamos para a posição que ele mostrou, tinha 5 objetos em formação, 4 e um no centro, a mesma distância entre eles, então era uma formação perfeita. E eles vinham vindo da terra para o mar, mas passaram assim bem lentamente a uma altitude que não dá para determinar, porque não tinha um ponto de referência, mas não parecia ser muito alto, né? E eles passaram suavemente em direção ao mar e desapareceram em direção ao mar. Para o lado do mar tinha um pouco de nuvens, e eles passaram por cima das nuvens e desapareceram.
Mas o trajeto deles por cima da gente, nós vimos perfeitamente os 5 objetos. Eles eram discos mesmo, redondos, a gente via por baixo, né? E era como se fosse um disco de neon, um disco de LED, todo claro, todo branco. Não via nenhuma borda sólida, era luz, 5 discos de luz. Sem ruído absolutamente algum. Até eu não tenho certeza, isso faz muitos anos, mas me parece até que esse Benário que viu o primeiro, falou assim, olha a mata como ficou silenciosa, você não ouve, porque você ouve lá sapos, rãs e grilos, e uma infinidade de bichos aí. E parece que ficou um silêncio danado naquele momento que aqueles objetos passavam, né? Mas não levou 2 minutos mais ou menos, 2 minutos e pouco, eles atravessaram o nosso horizonte e se perderam nas nuvens ali. Se você fosse estender a sua mão para eu entender o ângulo, o tamanho que você via em termos de ângulo, o que seria? Ou então me compare entre uma estrela e uma lua. A lua cheia deitada em cima de você olhando ela por baixo. Grande assim? Grande, muito grande, bem grande. Olha, uma forma de pizza toda iluminada, vai. Olhando de baixo, se uma coisa é toda iluminada, é difícil saber se é um disco ou se é uma esfera. Sim. Poderiam ser esferas, você acha? Ou conforme eles se afastaram, você percebeu a coisa se achatando? Eu não me lembro de ter visto claridade, luminosidade por cima dele, como se tivesse uma abóbada por cima. Alguma coisa iria irradiar claridade em cima. A gente só via realmente um plano assim, por baixo. E ainda, como você falou, ainda quando eles se afastaram um pouco da gente em direção ao mar, não deu para ver em cima deles nenhuma saliência mais clara, nada. Então, aparentemente, eram achatados. Vocês não tiveram vontade de se comunicar com eles naquele instante? Nem pensei na época, nem passou pela cabeça. Né? Bem, então vamos para a experiência que eu considero a mais chamativa, de quando você estava se questionando por que estou aqui. Você falou que você foi tirada, pela primeira vez você foi tirado do corpo por um ser, né? Que você subiu flutuando, você sentia a presença desse ser, que era meio translúcido, que tinha uns 3 metros, e ele te falou, eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Ele me disse assim, vou te mostrar o princípio da criação, o princípio de tudo, uma coisa assim. E era um ponto no espaço que estava muito distante da gente, eu podia ver esse ponto. E aí é como se esse ponto viesse pra gente. Esse ponto tinha cor? Não, é como você olhar para o espaço e simplesmente ali no fundo, alguém apontar assim. Uma estrela? Não tinha nada de diferente lá, nesse ponto que ele falou. No que o ponto se distinguia do que estava em volta? Não distinguia. Ele simplesmente disse ali, e aquele lugar, aquele ponto. Olha para lá. A coisa veio crescendo e conforme veio crescendo foi se transformando em luzes. Isso. E você viu que estava tudo habitado, que eram infinitas galáxias, infinitas vidas. Isso. E nesse momento você teve uma espécie de epifania, você teve um insight, você me fale um pouco sobre o que você sentiu naquele instante. A sensação de magnitude, de grandeza da criação, algo assim que... É porque assim, Carlos, a gente fala... na vida da gente, a gente fala assim, para mim passou de 1000, eu perdi a noção. Fala 1 milhão, 1 bilhão, eu não faço a menor ideia do que é 1 bilhão, porque eu não estou habituado a lidar com esse número, né? Então a gente fala 1 bilhão de caixinha de fósforo que o espaço ocupa. Não sei, mas eu sei que aquilo tudo eram bilhões e bilhões de sóis, de sistemas solares, de planetas, estrelas, e isso me impressionou assim de uma maneira de... Se isso tudo é desse tamanho, e o criador disso tudo? Quem é? Aquilo me chocou, a imensidão daquilo tudo me chocou de uma forma muito marcante. Era muito grande, é muito vasto. É algo assim incomensurável. Você não falou, mas deu a entender de que aquela voz que falou tudo isso eu criei por amor a vocês, tudo isso eu ofereço a vocês por amor, que teria sido uma voz do Criador? Do Criador.
E como é que você compara essa voz com aquela voz que você escutou? Eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Era a mesma? Esse do ser que me falou, vou te mostrar uma coisa muito importante, era uma voz como de um amigo aqui conversando comigo. Essa outra voz que falou isso, eu lhe ofereço por amor, eu ofereço a vocês por amor, era uma voz que tomava todo o universo, era uma voz que abrangia tudo. Era como se o universo inteiro vibrasse aquela voz na minha direção. Você consegue me dizer o timbre dela? É grave, mas não grave demais. Masculina, não grave demais. E muito profunda. Muito profunda. E muito imperiosa. É o tipo de voz que você não fica discutindo o assunto. Se falar faz, você faz. Pronto. Mas não porque te intimida. De forma alguma. De forma alguma. É pelo poder que ela está investida, né? Voltando naquela experiência do local onde você foi levado pela sua avó, você via homens e mulheres. Sim. Eu fico me perguntando qual o sentido de ser uma voz masculina ou feminina. Você tem alguma ideia sobre isso? Sentiu alguma coisa nesse sentido? Nessa do criador da criação? Ou qualquer outra? Não. Não. Você diz que você estava quase em depressão. Eu estava em depressão. Em que momento houve a virada? Quando você viu aquelas coisas vindo ou quando você ouviu aquela voz dizendo tudo isso eu criei por amor a vocês? Quando eu voltei para o corpo. Durante a experiência eu não conseguia nem sentir nada, era muito intensa, era muito... não tinha nem como parar para pensar, era uma coisa muito intensa. Me vi envolvido numa situação completamente intensa. Mas quando eu voltei para o corpo, que caiu as fichas, aí que eu comecei a perceber, na verdade eu comecei a olhar a vida mais de cima um pouquinho, sabe? E entender melhor um pouco as dificuldades que atravessamos, né? Aí você acordou no corpo e ele estava absolutamente envolto em lágrimas. O travesseiro, você falou. Eu acordei aos soluços, eu acordei soluçando de choro, né? E você entendeu que o fato de estarmos no mundo, nesse universo, é um ato de amor do Criador. Sim, sim. Eu não entendo como isso funciona, porque eu tenho dores, eu sofro, eu me angustio. Como isso pode ser um ato de amor do meu Criador? Mas eu senti naquele momento que era isso, e que isso que nós passamos aqui é... Como é que se diz? Quando a gente olhar lá na frente, olhar para isso aqui, a gente vai dizer assim, nossa, eu teria passado 2 vezes. Não tem problema nenhum, sabe? É que enquanto a gente está envolvido aqui com isso, é muito difícil, parece muito complicado, muito pesado para a gente. Mas eu percebi que há um sentido para tudo, há um sentido para tudo. Eu, como físico, te digo que hoje a física entende que houve um início, que foi o Big Bang, que é uma coisa difícil de entender porque não existia antes do Big Bang. Se você me perguntar o que existia antes do Big Bang, aí a resposta é, você não pode fazer essa pergunta. Porque o antes implica na existência do tempo antes. Porém, o tempo surgiu no Big Bang. Então, a compreensão da ciência hoje é de que tudo, inclusive o tempo e o espaço, surgiram no Big Bang. Então você imagina, mas como assim surgiu o espaço? Ele se expandiu, mas ele se expandiu para onde se não existia o onde? Então, essa dificuldade que você encontra em entender a sua experiência naquele instante de traduzir em palavras, eu posso te dizer que essa dificuldade também existe para os físicos, quando tentam explicar para eles próprios o que é o Big Bang. Uhum. Indo para a sua pergunta de $1 milhão, que você teve uma experiência que você se viu enorme e simultaneamente pequeno, e você diz que você não era dois, o conjunto era você. Sim. Tem muitos relatos, talvez não muitos, mas alguns relatos que falam que ao sair daqui, eles tinham acesso a uma consciência com muito mais conhecimento. Sim. E que
quando voltavam para cá, esse conhecimento diminuía, como se até algumas pessoas entenderam que para haver o aprendizado necessário aqui, não poderia haver aquela consciência que sabia de tudo. Isso faz sentido para você? Totalmente, é exatamente o que eu acredito também. Porque se eu permaneço aqui com aquele nível de consciência que eu tenho lá, com aquela ligação com as coisas que eu tenho lá, as experiências daqui não fazem o menor sentido, não são tão irrisórias que... Num dos comentários foi que não haveria o livre-arbítrio, porque você já sabe o que deve ser feito, então você não fica na dúvida. Para que vai fazer outra coisa, você já sabe o que é. Por último, você falou da experiência do acidente de moto em São Paulo. Só deixando claro uma coisa que ficou um pouco... você falou de 2 jeitos, mas eu acho que foi um lapso de memória, que você disse que quando aqueles 2 seres levaram o acidentado e você foi junto, você falou eles saíram do chão, mas o chão não era do chão, é de onde estavam, porque eles estavam acima do chão, ou estavam no chão. Não, o rapaz estava no chão, olhando para o próprio corpo, e eles desceram no chão também, ao lado do rapaz. Então você também estava no chão? Também estava no chão. Ah, entendi. Eu tinha entendido que você estava acima. Não. Estava no chão, ao lado do rapaz, junto com todas as pessoas que estavam ali. Só que aquelas pessoas eram um corpo físico, elas tinham um corpo físico ali. Tá, uma dúvida. É muito comum as pessoas que passaram por acidente dizerem que tão logo se viram fora do corpo, sentiram que havia um ser ao lado. Às vezes vendo, às vezes não vendo. Dessa vez não havia esse ser. Porém, havia você. Será que você naquele instante era aquele ser até que chegaram aqueles 2 outros seres para levá-lo? Não sei dizer, Carlos, não sei dizer. Mas eu percebo que nas experiências que eu tive, 90% delas eu sempre sentia uma presença próximo de mim, que acredito eu estivesse me ajudando a passar pela experiência, me mostrando alguma coisa, enfim. Esse ser de 3 metros que eu vi nessa experiência que eu contei, eu já vi ele em outra ocasião ao meu lado, o mesmo ser, tenho certeza que era ele mesmo. Mas eu nunca vi o rosto dele, sempre sinto a presença dele ao meu lado, né? E eu não sei dizer isso para você, mas eu acredito que... É uma crença minha também que nós estamos cercados desses seres, cuidando da gente, sabe? Em que experiência que você vê esse ser de 3 metros? Essa que, quando ele me mostrou o espaço, que eu vi as galáxias, que eu vi a voz. Tá, entendi. Teve uma outra depois dessa, que eu vi ele também, foi aqui em casa, no quintal de casa, mas era esse ser também. Sérgio, essas suas experiências estão muito de acordo com o que diz a médica canadense, que é a doutora Yvonne Kayson, que escreveu esse livro aqui. Ela tem a experiência dela, que ela teve recém-formada como médica, que é uma experiência belíssima. Ela é lida num vídeo que está no canal, mas ela defende como que outras situações podem levar você ao mesmo grau de profundidade de experiência, tal qual as experiências de quase morte normalmente são. Né? Você é a prova viva disso, porque as suas experiências são muito profundas. Para encerrar, o que você nos sugere que tenhamos em mente ao enfrentarmos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia? Qual a sua mensagem para todos nós? É bem difícil. Vou dizer a maneira que eu procuro encarar a minha vida, porque eu não tenho como dizer as pessoas como viverem a delas, mas eu penso assim que por mais difícil que a vida esteja nesse momento, nós estamos realizando alguma coisa que eu não sei bem o que é, mas estamos. Todas as experiências mostram isso, todas as passagens que a gente vê contada no seu canal, inclusive, volta porque você tem algo a fazer, volta porque você tem uma missão a cumprir. Então nós estamos aqui fazendo alguma coisa de grande importância para nós e para aqueles que nos cercam também, não é só para nós. Eu acredito que a gente tem que fazer o possível e o impossível para se manter no bom caminho, para se manter tentando ser um ser humano
razoável, pelo menos, que já está de bom tamanho, né? Nenhum de nós é santo, ninguém faz mágica, mas assim, sendo um ser humano razoável, procurando ser cada dia um pouco melhor do que ontem e tocando a vida no melhor possível, eu acho que nós estamos no caminho correto. Eu penso que a gente percebe que certas situações na vida fazem com que a gente suba degraus. Eu sinto isso, é como se a vida fosse uma grande escadaria e de vez em quando a gente sobe um degrauzinho, né? Fala, puxa, eu melhorei, eu superei essa dificuldade. O que eu penso que é importante é que a cada degrau que a gente suba, a gente já olhe para trás para ver quem está no degrau de baixo e estenda a mão. Porque se todo mundo fizer assim, isso vai virar uma corrente de um puxar o outro, e quando a gente vai ver, estamos todos unidos, subindo para o mesmo rumo, para a mesma direção e o mesmo objetivo espiritual, né? Seja ele como for. Eu acredito que o plano espiritual, a vida espiritual, ela não tem rótulos, ela não é budista, cristã, evangélica, é um mundo espiritual, ponto. E é um mundo que é nosso, a gente vem de lá, passa uma experiência aqui, retorna para lá. Então, tendo isso em mente, eu acredito que a gente tem que fazer aqui o melhor possível. Deus, que eu acredito firmemente em Deus, Ele não vai pedir de mim algo que eu não seja capaz de oferecer nesse momento. Ele sabe até onde vai a minha capacidade. Assim como a gente não pede que uma criança construa uma casa para nós. Então, como Ele não vai pedir de mim aquilo que eu não posso oferecer, o que Ele pede é que eu ofereça o meu melhor, aquilo que eu posso fazer hoje. E é isso que eu tento fazer a cada dia da minha vida, com as pessoas que me cercam, com o meu trabalho, eu procuro ser o mais correto possível, oferecer de mim o melhor. E eu acredito que o dia que eu sair daqui, o dia que eu retornar para o nosso lar espiritual, como todos nós vamos, se alguém me perguntar o que eu fiz aqui e eu puder dizer que o que eu fiz aqui foi o meu melhor, foi aquilo que eu podia fazer do meu melhor, eu acredito que eu vou estar em paz comigo mesmo e com a minha consciência e com a criação disso tudo, porque é até onde eu posso chegar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?